Fala pessoal, hoje a gente vai mergulhar num tema incrivelmente fascinante que é a precisão das predições bíblicas e como elas se manifestam tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como a gente já falou essa semana, um camarada chamado Guilherme, ou William Miller, foi uma figura central no estudo das profecias dentro do movimento que mais tarde vai dar surgimento à Igreja Adventista. E esse homem, ele observou que as predições bíblicas, elas tinham essa tendência de se cumprirem com uma precisão notável na história. E a gente vai explorar como é que ele encontrou suporte, contexto ali para essa ideia no próprio Novo Testamento e o que significa a restauração do santuário de acordo com a Bíblia. Não só Novo, mas Antigo Testamento também. Primeiramente, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai observar várias passagens ali falando sobre o santuário de Deus, né? Isso é normal no Antigo Testamento, mas a gente também observa isso no Novo Testamento. E aí, Miller ele acaba identificando essas passagens e elas refletiam a precisão do cumprimento das profecias, especialmente ali do Antigo Testamento. Por exemplo, Marcos 1,15 mostra pra gente ali Jesus proclamando que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E essa declaração indicou ali a chegada de um momento que tinha sido profetizado anteriormente, algo que se alinhava ali com o fim de várias profecias sobre a vinda do Messias. Lá em Gálatas 4,4, Paulo fala pra gente que a plenitude do tempo chegou e Deus enviou o seu Filho. Um texto que também sugere que o nascimento de Jesus ele ocorreu no momento mais específico e pré-determinado possível da história, conforme os planos divinos para a redenção da Terra. Outros textos, como Romanos 5, 6, vão mostrar para a gente, por exemplo, Paulo falando que Cristo no tempo determinado, ou seja, profetizado, estabelecido, morreu pelos ímpios. Essas passagens elas reforçam justamente essa ideia. Eventos significativos na vida de Jesus, como a sua morte e a sua ressurreição, ocorrendo em tempos especificadamente profetizados, cumprindo as Escrituras de uma maneira muito precisa. Agora, quando a gente dirige a nossa atenção para o Antigo Testamento, de novo, a gente vai ver textos como Daniel 8,14, falando de datas, de janelas temporais. Lá, por exemplo, vai falar sobre o fim dos 2.300 dias e a restauração do santuário. Essa profecia ela é particularmente muito intrigante. Ela é central na base do entendimento adventista das coisas. E esse texto diz que ao final de 2.300 dias, ou tardes e manhãs, o santuário seria restaurado, purificado. E para Miller, dentro dos seus estudos, e também para vários outros estudiosos, essa restauração ela não se referia somente a um templo físico, mas à purificação espiritual, que no contexto do Novo Testamento pode ser vista como a purificação dos pecados dos crentes, né? A remoção do pecado da terra, a restauração do nosso coração, a restauração da verdadeira adoração, da verdade sobre quem Deus é. E no contexto do Novo Testamento, a ideia de restauração do santuário pode então ser interpretada como uma obra de Cristo de redimir e purificar o seu povo, estabelecendo um novo pacto, uma nova aliança com eles. E isso fica muito evidenciado em passagens como Hebreus 9, que fala de Cristo como o grande sacerdote do santuário celestial, aquele que entra de uma vez por todas no lugar santíssimo. Não com sangue de cabritos, de bezerros, como era feito desde o Antigo Testamento, mas com o seu próprio sangue, o sangue do Filho de Deus, alcançando uma redenção eterna e perfeita para todos nós. Então você observa aqui o Novo Testamento confirmando essa visão de que existe sim um significado muito mais amplo do que simplesmente a purificação de um prédio, né? E essa observação de Guilherme Miller sobre a precisão ali das profecias bíblicas desafia a gente a ter um olhar sobre as Escrituras mais atento, considerando a soberania de Deus na ação sobre a história humana. Cada cumprimento profético não é simplesmente um lembrete do poder de Deus, mas é também, digamos assim, uma garantia de que Ele controla o tempo e as eras, Ele está à frente de tudo. Agora, e quanto a você? O que você pensa sobre essa precisão das profecias bíblicas, a ideia de restauração do santuário em termos ali do Novo Testamento, da Bíblia como um todo? Eu quero saber qual é a sua opinião, deixa aqui nos comentários abaixo. E se esse vídeo esclareceu para você algumas coisas, compartilhe com outras pessoas e considere deixar também o seu like para que outros também possam ter acesso a esse material e descobrir as riquezas das profecias bíblicas, tá bom? Não se esqueça de se inscrever se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, para você receber mais estudos bíblicos profundos como esse. E obrigado por ficar com a gente até o final. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.